Bordão! Hoje é um episódio especial, hein? Hoje estamos aqui com ninguém mais e ninguém menos que uma presidenciável. Senhoras e senhores, Samara Martins. Palmas para ela. Muito obrigado por ter aceitado o convite de vir aqui, Samara. Obrigada, Abner. É bom demais. Hoje vai ser muito foda, a gente vai conversar sobre muita coisa importante, a gente vai aprender muita coisa hoje, mas antes eu queria agradecer primeiramente a Comuna Store, que me mandou essa camisa aqui, ó, Palmeiras antifascista. É bom deixar isso claro que quando eu fui debater com a bolsonarista, ela falou que ela era palmeirense também, e ela ficou com essa narrativa, não, a democracia é do Corinthians, o Palmeiras é fascista, eu tenho o cu aqui, ó. Aqui é Palmeiras antifascista, moleque. E salve as torcidas antifascistas. Todas do tem Brasil. nada linha, tem nada E aí, linha. a gente tá aqui para discutir principalmente uma coisa. Esse ano tem uma eleição majoritária. E você tá como pré-candidata. Isso significa que a gente não pode... Na verdade, a gente já pode falar, porque quando eu postar, você já vai poder, né? Você é uma candidata a presidente. Eu queria começar primeiro perguntando, Samara, como é que foi a sua infância, onde é que você nasceu, pra gente, tipo assim, eu acho que isso faz diferença, né? Tipo assim, Sim. ter a conexão com a pessoa, tipo, o filme do Lula, ele veio lá de não sei aonde. Então a galera saber a origem, eu acho que ajuda a aproximar mais. Então conta pra gente como é que foi a sua infância. Verdade. Eu nasci em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Hoje eu tô em Potiguar, já tô morando há 15 anos em Natal, mas nasci em Belo Horizonte. E sou filha de trabalhadores, de uma professora, de um motorista, inclusive da Copasa. Eu tenho a mesma Que legal! Depois veio o professor, mas a mesma coisa. Que legal. Ele, inclusive, foi motorista da Copasa, já estão aposentados agora, mas tá agora frustradíssimo porque privatizaram a Copasa. Eu falei, isso é uma luta que nós precisamos fazer. Demitiu um monte de gente. Porque aí vai precarizando as relações de trabalho. Isso a gente vai conversar aqui. Qual é o dano das privatizações, né? Uhum. Aqui em São Paulo mesmo, a gente viu o que aconteceu essa semana com a privatização do metrô, né? Então, as privatizações têm causado danos muito grandes, né, no nosso país. Mas meu pai era motorista da Copasa. E aí, desde... Copasa é a empresa a Companhia de Água de Minas Gerais. De água. Isso, e ele era motorista de caminhão. Tanto que meu filho agora, ele é apaixonado com caminhões e ônibus. E aí meu pai sempre diz, é porque ele é meu neto. E aí por isso ele gosta dos caminhões, gosta dos tratores, etc. Aqueles caminhão-pipa, né? Exato, todos aqueles caminhões enormes. Então foi essa a minha família. E aí eu tenho tido muito apoio da minha família, que hoje ainda a maioria está em Minas Gerais. E tem mais a minha família agora que eu montei, né? Meu companheiro, meus filhos, que estão em Natal. E aí, minha vida inteira eu estudei em escola pública, então eu estudei na escola Luiz de Toniolo, que era lá perto da minha casa, estudei depois no Padre Massotti, também lá perto da minha casa, fiz meu ensino médio também no ensino público, né? Conseguiu ficar sem repetir nenhum ano? Ou Não repeti nenhum ano. Olha, Na minha época, as pessoas chamavam de CDF. Você era essa? Sentava na frente? Sentava na frente, a que ganhava certificado. Tá vendo? Eu sempre pensei, o Brasil precisa pôr na presidência uma CDF. É isso que a gente precisa, entendeu? É isso mesmo. Não vamos traduzir a sigla, não vamos traduzir a sigla. Precisa saber que é cu de ferro, gente, porque assim, é um canal sério isso daqui, tá bom? É um canal sério, exatamente. E eu tenho muito disso, assim, o método de estudar, não sei o quê. E minha mãe sempre falou isso, importante estudar, passar num concurso, não sei o quê. Então, eu tinha muito isso. Tinha uma matéria na escola que você se dava melhor? Eu sempre fui apaixonada com ciências, mas também fui apaixonada com educação física. Pode crer. E aí, jogar bola é uma das coisas que eu mais gosto. Eu fiz escolinha de futebol, de futsal, e eu já treinei handball. Então, eu era apaixonada pela educação física também. Educação física é pra gerar autoestima no nosso boletim, né? Isso, exatamente, Cal. Então, eu era muito de estudar, mas eu também era muito dos esportes e gosto muito até hoje. Tive lá em Minas Gerais, aí salve pras meninas do futebol, a gente estava até comentando, seleção brasileira feminina de futebol. E eu tinha um grupo de meninas que a gente jogava toda quarta-feira. A gente jogava futebol à noite, depois de fazer os corres todos, a gente ainda jogava bola. E era muito legal, assim, é uma coisa que eu tenho muita saudade na minha época de adolescência, início da juventude. Então foi muito legal.
E aí me engajo no movimento, na minha escola, porque eu fui do Grêmio. Inclusive, até falei esses dias, a minha primeira manifestação, a meu primeiro envolvimento político foi defendendo que as meninas pudessem jogar bola no intervalo da escola. Ai. E aí, era só davam a bola pros meninos. E aí a gente falou assim, não, nós também queremos jogar bola. E aí virou toda uma comoção, as meninas. E conseguimos, aí começamos a dividir o tempo na escola, lá no Padre Massotti, para as meninas jogar. Depois todo mundo jogou junto e deu muito certo. Mas foi aí na minha primeira manifestação. Depois, já no ensino médio, eu começo a participar das manifestações do Meio Passe da AMES BH, que é a Associação Metropolitana dos Estudantes Secundaristas em Belo Horizonte, para o meio passe estudantil, porque lá não tinha nem o passe livre no ônibus, nem o meio passe. E aí a gente faz um monte de manifestações para poder conquistar o meio passe. Conquistamos depois de muitos anos de luta. Aí fica, hoje tem. Pra quem não entende, o que ela tá dizendo que ficou metade do preço para todo mundo. Exatamente, metade da passagem. Que alguns lugares tem passe livre, então é gratuito para os estudantes, e lá era o meio passe, né? A gente não tinha nem o meio passe. No meu período de escola lá, a gente não tinha. E conseguimos alcançar o meio passe para os estudantes. Então foi a minha primeira participação. Daí eu comecei a me engajar na luta e percebi que o problema da educação não era só um problema da minha escola, ou era um problema ali localizado no meu bairro. Era um problema do sistema, que sucateia a educação. E aí fui compreendendo que existia um sistema, porque eu não tinha nunca parado para pensar qual é o sistema que a gente tem no Brasil. Ah, é o sistema capitalista. E aí isso você tinha quantos anos de idade? abre. Uns 16, 17 anos, que foi quando eu comecei a minha militância mesmo no movimento estudantil. Então, Jovem até. Jovem, exatamente. Faz 1000 anos, apesar de eu ainda ser muito jovem, que eu estou na luta. Eu não vou nem tentar chutar. Não chute não dá nem pra adivinhar. Chute não. O problema é que já tem ali uma base, né? Pra ser presidente, tem que ter uma base. É um mínimo, né? Já entrega muito. Mas aí comecei a me engajar e me entender como um ser político, né? Porque de entender que a minha atuação podia mudar a realidade, não só na educação, mas na cidade. De me entender enquanto uma mulher negra, porque isso também é uma construção que a gente vai tendo num processo, né? Porque a princípio você tenta se embranquecer e parecer o máximo possível com o padrão, né? Então alisar o cabelo e etc. E você vai tentando ali se embranquecer no processo, então me identificar como uma mulher negra da classe trabalhadora que está dentro do sistema capitalista. E isso abre um mundo para você, e foi aí que eu comecei a me enxergar enquanto um ser político. Fui militante na UJR, que é a União da Juventude e Rebelião, que organizava os grêmios nas escolas, organiza ainda até hoje. Depois participar dos movimentos sociais, movimento de luta por moradia, o MLB, o movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Esse é um movimento que eu já vi alguns vídeos, eu acho que eu sigo eles na rede social, e é um movimento que tá bem aquecido, assim, eu vejo uma movimentação bem frequente deles, tanto ano passado quanto esse ano, justamente, né, de ocupação, tal, de ocupações por moradia, defendendo a reforma urbana, o socialismo, mas também denunciando a fome e fazendo lutas do combate à fome. Então é um movimento assim de muita combatividade. E aí em Minas tive o prazer de militar com a Eliana Silva, que inclusive dá o nome da escola do MLB, que é a Escola Nacional de Formação Eliana Silva. E depois aí me mudo para Natal, que é onde eu vou me formar, faço minha universidade na UFRN e me formo dentista, né? Então hoje eu sou dentista da Estratégia de Saúde da Família, sou servidora do SUS na região metropolitana de Natal. E atuo num presídio, eu atendo no Presídio Estadual de Parnamirim, lá no Rio Grande do Norte. Então, lá eu também começo a participar do movimento sindical, aí ajudo na construção da Frente Negra Revolucionária e vou aí nas lutas todas do povo pobre, do povo trabalhador. Então, essa é a minha trajetória até chegar aqui. E em 2019, eu viro vice-presidenta da Unidade Popular, junto com o Léo Péricles, que foi o candidato em 2022, né, à presidência. Então, a gente compõe a presidência da Unidade Popular. E aí, vou seguindo nas lutas todas. Isso é foda. O nome de vocês é Unidade Popular pelo Socialismo, né? Por que você acha que faz sentido a gente falar de socialismo? E eu acho que é muito importante. Sim. Mas tem a grande contradição, que é o Brasil é um país conservador, em muitos sentidos, né? Sim. Tem um peso muito forte da religião cristã.
e atualmente tem essa ascensão fascista pelo mundo. Você acha que o socialismo é uma coisa que tem campo para crescer? Você acha que tem sentido a gente usar um linguajar radical numa época em que muitas pessoas que se dizem de esquerda estão, na verdade, fazendo o caminho contrário, tentando suavizar o discurso e se parecer mais com uma figura de centro para meio que tentar atrair o máximo de gente possível? Então, eu acho até que o Brasil não é conservador, exatamente, porque quando a gente vai pegar assim algumas contextos históricos do brasileiro, o brasileiro é inclusive anti-imperialista, contra as privatizações. Claro que em alguns aspectos, como você disse, num debate mais moral, acaba tendo ali um conservadorismo, mas que tem muito a ver com a propaganda, né? É um bombardeio ideológico da classe rica, né, da classe dominante, dizendo que sejam contra o socialismo, é o fantasma, né, do socialismo, do comunismo, não aceitem essas propostas, não. Mas o povo brasileiro tem uma linha de luta, né, de mudança, de transformação, e isso vale da nossa ancestralidade, se a gente pegar os povos indígenas, os povos negros que lutaram contra a escravidão, o povo brasileiro que lutou contra a ditadura militar, e pegando esses aspectos de como o povo se posiciona hoje, né, inclusive nas pesquisas feitas até pelas próprias mídias tradicionais da classe rica, se colocando contra as privatizações, que não é seguida depois, né, fazem as perguntas, mas depois não se importam com a opinião do povo. Então, era de se esperar, inclusive, com o bombardeio ideológico que acontece, que menos pessoas fossem de esquerda, que menos pessoas defendessem o socialismo, sabe? Eu pensando nessa outra ótica, assim. A contra-propaganda, tipo assim, a TV Record, né? Exato. Tipo assim, as emissoras tudo. Todo mundo dizendo não defenda, não se mobilize. Inclusive, usado para paralisar a gente, né? Para poder amortecer todo mundo. Vira empreendedor, né? A gente faz manifestação e passa a nossa classe chamando a gente de vagabundo. E são essas mobilizações que trouxeram, inclusive, direitos para a nossa classe. Então, há um bombardeio de propaganda ideológica, que a gente fala muito disso. A mídia tradicional, ela é controlada, ela tem os donos, elas têm a classe que defende, e a informação que chega para o nosso povo é a que essa classe dominante quer, a classe rica quer. E isso no WhatsApp, isso na internet. Por mais que se diga, inclusive, a internet popularizou as informações. Não, porque inclusive quando eles querem, eles caçam nossas páginas, e vários comunicadores têm perdido suas páginas. É só começar a falar sobre uma coisa que não tá dentro da cartilha deles. Salve então, pro Chavoso da USP. Exatamente, salve Chavoso da USP. Nós tivemos nossa página agora da UP do Paraná, que também caiu, derrubaram a nossa página, porque estava defendendo contra o despejo da ocupação do MLB, que é a Francisco Bernardo, caiu a página. O Jornal A Verdade, que é um jornal que a gente trabalha com ele, de mídia popular e alternativa, também passou uns 2 ou 3 meses sem a página. Então, é uma mídia controlada, é uma mídia dominada. E isso vai bombardeando na cabeça das pessoas as informações que eles querem. Inclusive que não precisa se mobilizar, que não deve se mobilizar, que nada vai mudar, que a gente nasceu assim e vai ser sempre assim e não tem jeito. Então, eu acho que a gente deve falar mais do socialismo. Inclusive dizendo para o nosso povo que a gente precisa do socialismo. E acaba que o governo atual, que se diz de esquerda, mas que faz uma política muito de direita, muito semelhante a outros governos, inclusive de direita, acabam criando essa ideia de que isso é o socialismo. E o Brasil é um país capitalista, com sua política capitalista. Ao contrário do que diz o Paulo Cogos. Isso, não tem nada de socialismo no Brasil, não tem nada de como nós não chegamos nem perto do comunismo no Brasil. Então, nós precisamos falar mais de socialismo e o que é o socialismo. Porque o capitalismo e por isso eu acho também que tem isso das pessoas serem de esquerda e ter uma grande parte da população ainda de esquerda, ainda da mobilização, ainda sindicalista, porque tem sede de mudanças profundas na sociedade e, às vezes, não sabe muito bem o que é, qual o conceito que vai dar, mas tem a vontade de fazer as transformações. E a gente precisa dizer que é isso. Essa insatisfação, ela vem desse sistema, que não serve para nós. Ele não deu certo, ele não dá certo. O capitalismo só serve às classes ricas, às classes dominantes.
Para nós, o que serve é o socialismo, porque é para socializar as coisas, tá no nome, sabe? O capitalismo é o capital, é o dinheiro, e pouquíssimas pessoas vão ter, e cada vez menos pessoas vão ter. E o socialismo é o social, são as questões sociais no centro. É a gente ter, inclusive, a maioria do povo no centro do orçamento, no centro da discussão política, na participação, inclusive, nas decisões. Então, isso é o socialismo. É ter moradia para todo mundo. Por que não pode ter moradia para todo mundo? Por que tem que ser um privilégio? É, por exemplo, garantir que as nossas questões básicas não sejam mercadoria. Então, por que o transporte tem que ser uma mercadoria? Por que tem que dar lucro? Porque está dentro do sistema capitalista. Por que moradia tem que dar lucro? Porque está dentro do sistema capitalista. Por que todas as pessoas não podem comer se a gente é um dos maiores produtores de tudo no mundo, dos tais dos commodities, da carne, do minério, dos grãos, de tudo isso? Por que o nosso povo não come? Porque serve ao lucro, serve ao capital. Então nós precisamos falar mais de socialismo, dizer que no socialismo não há exploração das pessoas para o lucro de pouquíssimas pessoas, de uma classe muito pequena. Então nós precisamos no Brasil de mais socialismo. E não é o socialismo antigo, porque é isso também. Essa propaganda ideológica é assim, agora vai voltar a ser União Soviética. É outro socialismo, é o socialismo para o futuro, o socialismo do Brasil. Então, nós precisamos construir uma nova sociedade, nós precisamos destruir essa, porque essa não nos serve. E quando a gente fala com o povo fala assim, essa daqui não dá mais. Nós temos que começar outra coisa, porque essa daqui não dá mais. E nós temos mesmo, e nós podemos fazer as transformações, assim como os que vieram antes de nós fizeram. Mas, ô Samara, só fazendo uma provocação aqui pra gente ir um pouquinho mais fundo nesse assunto, porque eu vejo que alguns amigos meus, uma galera da minha geração, eles até concordam que o socialismo seria bom, mas existe uma desesperança, porque fala assim, como é que a gente vai enfrentar as megacorporações, né? Hoje em dia existem aí as big techs, os grandes capitalistas do mundo, eles são muito poderosos. Isso. Vem até umas ideias meio do monarca, eles têm um laser no céu que atira nas pessoas. Mas a questão é, eu sei que a esquerda radical sempre fala de organização, que nós temos que organizar, essa é a palavra de ordem, né? Se organizar, se mobilizar e tal. Você acha que é factível? Você acha que dá para acreditar que através da organização a gente consegue enfrentar um poder tão grande? Por exemplo, a gente sabe que no Brasil o agronegócio é uma força muito grande. E todo mundo sabe que a reforma agrária seria boa, mas mesmo assim não é feito. Você acha que através da organização de pessoas que não são bilionários, mas trabalhadores, dá para a gente ter esperança de que a gente consegue enfrentar de fato esses blocos? Sabe? Dá para ter essa esperança, porque é possível, porque nós somos a maioria do povo. E historicamente já foi provado que a gente consegue transformar a nossa realidade, porque não tem nada que impeça um povo organizado e consciente. Nem as ameaças de bomba, que a gente viu o povo iraniano, o que fez quando o Trump disse que ia exterminar uma nação. O povo iraniano foi para a rua, cercou as suas usinas, foi para as pontes e disse, pois então venha. O povo cubano que está resistindo até agora, o povo palestino que resiste há décadas, a esses que se consideram os donos do mundo. Mas para não pegar só um exemplo internacional, se a gente pensar, por exemplo, no que foi a disputa, e aí você citou o agronegócio, massa, o que foi a disputa, por exemplo, entre os poderes dos povos indígenas e da Cargill, que é uma das maiores empresas do agronegócio do mundo. E nessa disputa você poderia dizer assim, não tem como os indígenas ganharem, porque olha o tamanho dessa empresa, num decreto que já estava aprovado, infelizmente, por um governo que se diz de esquerda. E o governo Lula deveria, por ser de esquerda, não estar privatizando o rio, que inclusive foi a proposta e o decreto aprovado, né, para privatizar o rio Tapajós, o rio Tocantins, o rio Madeira. E os indígenas disseram, não aceitaremos. E foram para cima. E todo mundo disse, não pode ser tudo ou nada, não pode fazer isso. E os indígenas foram ocupar os barcos, ocupar a empresa, foram para cima, foram para o tudo ou nada, porque isso é da sobrevivência desse povo, dos povos indígenas, do povo ribeirinho, do povo quilombola, que é massacrado pelo agronegócio, não só no norte do Pará, mas em várias outras regiões onde essas empresas estão funcionando. Então, a organização popular, e às vezes a gente não acredita nisso,
mas ela é capaz de fazer todas as transformações, até porque tudo que a gente conquistou até agora no nosso país foi com a organização popular. Veja um outro exemplo. Eles disseram que iam aprovar a PEC da blindagem, da bandidagem, como a gente chamou. E o povo foi pra rua e disse, não vai passar, porque nós não vamos ficar aceitando vocês fazerem as corrupção e as maracutaias de vocês aí e depois ainda passar pano. Nós vamos pra cima. E eles voltaram atrás. Da mesma forma, no final de 2024, quando queriam aprovar o PL do estupro, que considerava que as mulheres que abortavam teriam uma pena maior do que o estuprador, as mulheres foram pra rua e disseram, não tem a menor condição disso passar. É a PL do estupro e nós não vamos deixar isso passar. E voltaram atrás. Agora na 6x1, o debate principal que tem rolado, né? E que se anunciou que aprovou, mas não aprovou, aprovou na Câmara. É que o Romário tava comentando a Copa. Pô. Exatamente. Como é que vai votar lá? E ele foi um dos que assinou a 7x0 e aí tomou porrada de todo lado, dizendo, inclusive, você tá em horário de trabalho, passeandinho nos Estados Unidos. E aí ele disse, não, eu não assinei de jeito nenhum. Não, isso aí foi um lapso, jamais. Então, assim, a força da mobilização popular, e por isso a propaganda ideológica, para que a gente não se mexa, ela tem que ser muito forte, porque quando um povo decide enfrentar todas essas forças, e seja a força do fuzil, seja a força do caveirão, as pessoas vão para cima. Tem uma foto que eu acho perfeita, que é a foto de uma mulher numa comunidade no Rio de Janeiro, que ela tá empurrando um policial que tá com um fuzil apontado para ela. E aí você não consegue ver a primeiro momento quando você olha, o filho dela tá debaixo da bota do policial. E ela vai com a força do corpo dela para tirar o filho dela de dentro. Então não tem força que segure um povo organizado e consciente. Então é possível fazer todas essas transformações, inclusive enfrentar esses grandes impérios. É possível derrotar os impérios, sejam eles aqui brasileiros ou sejam eles estrangeiros. Então vamos pensar de uma maneira esperançosa, realista. Vamos supor que a UP ganhou a presidência do Brasil. Excelente. Você acha que em 4 anos de mandato, que é o que a gente tem garantido até então, sim, teria 4 anos de mandato, você acha que quais mudanças daria para fazer na prática? Tipo assim, como é que a gente conseguiria imaginar o Brasil daqui a 4 anos com algumas mudanças reais? Assim, claro, a gente não consegue adivinhar quais são todas as variantes, o que iria acontecer de reação, mas no nosso plano, né? Sim. O plano inicial, o que você acha que seria o Brasil depois de 4 anos de um governo socialista? Perfeito. Inclusive, é isso, teríamos pela primeira vez na história uma mulher negra presidindo o Brasil. Mesmo num país que é majoritariamente feminino e negro. Seria a primeira vez na história. E isso, por si só, não é exatamente a questão, porque não é só por ser mulher, não é só por ser negra, mas é por representar um programa do socialismo, um programa de enfrentamento ao capitalismo. Então teríamos, em 4 anos, um aguçamento da luta de classes, uma ebulição das lutas sociais no nosso país, porque todas as linhas do nosso programa nós estaríamos implementando. E esse seria o quê? Era garantir a suspensão do pagamento da dívida pública, era garantir a reforma agrária, era enfrentar o agronegócio, inclusive destinando o dinheiro que é dado, emprestado, a preço de banana para o agronegócio, para a mão do camponês, dos agricultores, do campo, e fazendo com que o nosso povo comesse melhor, mas uma efervescência política para poder aprovar todas essas medidas, industrializando um país para deixar, inclusive, da gente ser essa economia colonial, dependente, que inclusive não passa de um mero exportador de matéria-prima, e veja o tamanho do Brasil, a potência do Brasil, a riqueza do Brasil, para a gente se comportar como um mero exportador de matéria-prima, como se a gente ainda fosse colonizado, reprimarizando a nossa economia e achando isso legal. Então era industrializando esse país, porque inclusive insistem em dizer que o povo trabalhador não tem competência para gerir, não tem competência para gerar ciência e tecnologia. Eu conversando com os petroleiros, eles disseram, nós teríamos condições de extrair o pré-sal, quando lá no início dos anos 2000 disseram, agora nós somos autossuficientes em petróleo. Só que aí o que a gente fez? Leilão do petróleo, entregou a Petrobras,
desnacionalizou e etc. E aí, quem está trabalhando nessas empresas? Os brasileiros. Vários brasileiros estão nessas empresas. Então, o povo brasileiro, os trabalhadores brasileiros conseguem resolver todos os problemas que a gente tem no nosso país. Porque uma das outras coisas que teria nesses 4 anos de um governo, do meu governo, do governo da Unidade Popular, era criando frentes emergenciais de trabalho. Porque isso é uma questão que traz dignidade ao nosso povo. Não é apenas ter as benesses ali assistencialistas. Não é distribuir crédito para as pessoas. É garantir renda, é garantir dignidade. E as frentes emergenciais de trabalho é o governo contratando os trabalhadores diretamente, sem ter a empreiteira, sem ter a empresa terceirizada, que tem precarizado as relações de trabalho. Lá em Pernambuco, a gente conversando com os operários da construção civil, eles disseram, com menos dinheiro que o governo dá para as empreiteiras, para as construtoras, nós faríamos muito mais casas. Descem na nossa mão, que somos nós que construímos, não são os engenheiros lá, com todo respeito aos engenheiros, e eles são importantes, evidentemente, mas não são os engenheiros das empresas contratadas que fazem as casas, são os operários da construção civil. E eles disseram, nós construiríamos com muito menos do que eles dão para as empreiteiras. Então, o nosso povo poderia ser contratado pelo governo, não só para moradia, mas para a questão da agricultura, inclusive tirando dos grandes polos, né, das metrópoles, essas pessoas que vêm para tentar garantir uma vida melhor, para que elas continuem nas suas cidades, nos seus estados, para poder produzir, para ter terra, e a reforma agrária faz parte disso, e vai tudo encadeado. E aí é o controle da produção, desde a planificação da economia, do que precisa em cada uma das regiões para acabar com as desigualdades que existem, as desigualdades sociais e regionais. Então você planifica a economia, planifica a produção, controla, inclusive, esses recursos estratégicos. E aí muita gente fala assim, não, mas aí vão bloquear o Brasil. Como que bloqueia o Brasil? Tenta aí. Tenta, exatamente. Vai tentando. Só pra gente ver um negócio rapidão. Só pra gente ver um negócio. Exatamente. Porque a gente tava até conversando. Só essa taxação que o Trump fez, que aí agora tá a briga, se quem pediu, quem não pediu, e tá aí prejudica mais eles, né? Exatamente. Inclusive, quando fez a primeira taxação e eles diminuíram a exportação, teve que ter mais dentro do mercado interno. Aí você tem uma diminuição do preço, do café, da carne, porque eles produzem para fora e não para dentro. Parece um membro do Comando Maluco, né? Parece um meme do... Então fica parecendo irreal, mas é extremamente possível. Claro que não sem enfrentamento, claro que não sem luta de classe e claro que não sem o povo. E por isso, quando a gente fala da mobilização popular, é nesse aspecto. Se o povo tá com a gente, dificilmente esses representantes dessas classes vão querer se colocar nesse sentido, porque nós temos um poder que é o voto, mas que a gente só exerce de 2 em 2 anos, e não somos chamados para poder participar das decisões sobre o orçamento, sobre onde que investe o dinheiro e etc., sobre se queremos ou não dar 42% do nosso orçamento para a dívida pública, para os banqueiros. Então, chamar o povo para tomar as decisões e para administrar o nosso país. Então, em 4 anos, nós faríamos uma revolução enorme nesse país, preparando para a construção do poder popular e do socialismo de fato. Agora vocês entenderam porque ela não é chamada para os debates. Como é que eu vou convencer a Band de chamar você agora? Aí ficou mais difícil. Me ajude a te ajudar, né? Me ajude a te ajudar. Não, mas eu achei importante isso porque teve um debate que eu participei recentemente e na verdade, em alguns debates isso aparece, não só no que eu participei com as conservadoras, mas também teve um entre o Elias Jabbour e o Pablo Marçal, aquele debate. E aí apareceu essa ideia de que, tipo assim, tá, mas se não tiver um patrão, quem é que vai organizar? Quem é que vai... Qual é a cabeça que vai pensar? E aí o que eu tava tentando falar é a classe trabalhadora, no sentido de, tipo assim, os trabalhadores de todos os setores, eles já sabem como as coisas devem ser geridas. Justamente. A questão é se você tiver uma planificação, e aí até essa palavra planificação, para quem não manja, essa ideia de que a gente tem que ter planos de longo prazo, né? Tipo assim, ó, daqui a tantos anos a nossa educação tem que estar com tal índice. Justamente. Daqui a tantos anos a nossa saúde tem que estar com tal índice. Justamente. E assim, isso me parece uma coisa meio óbvia. Tipo assim, parece que se você perguntar para a maioria da população, você acha que a gente tem que ter plano de longo prazo?
Me parece que a maioria vai falar sim. Com certeza. Com Então, certeza. por que ainda não tem? Né? Exato. É uma questão de briga política, né? Exatamente. Mas a classe trabalhadora organizada realmente... Eu não tinha pensado nesse sentido que você falou, que é quase como um instinto de sobrevivência, né? Sim. Então, tipo assim, naquele momento de desespero maior, você consegue desenvolver uma força para não, Exato. realmente. Vamos Não fazer o que podemos precisa. deixar, exatamente. E isso, inclusive, a gente falando sobre a questão da privatização da CPTM, por exemplo, que aí botaram na empresa, e aí deu o problema, quem que chamaram? Os trabalhadores. Os trabalhadores metroviários é que foram lá salvar, porque a empresa não sabia o que fazer para poder resolver a pane que estava acontecendo. Aí agora, o Tarcísio, que quer privatizar tudo, e é a extrema-direita que nós precisamos enfrentar aqui em São Paulo, foi lá para poder dizer assim, não, então agora nós vamos deixar a CPTM mais uns 3 meses, coincidentemente é o período das eleições, então vamos deixar mais uns 3 meses a CPTM com os trabalhadores, servidores públicos administrando, para depois a gente entregar. E pagaram. Eles reformaram a malha ferroviária para entregar para a empresa. Então ela recebe já com tudo resolvido com dinheiro público. Então, não faz... A privatização, na prática, acaba sendo você dar dinheiro público para uma empresa fazer o que você poderia estar fazendo. E ela que vai lucrar com isso depois. A concessão de décadas que eles vão dar, que eles chamam de concessão, mas que é a privatização, só mudou o nome. Então, no fim das contas, a classe trabalhadora é quem resolve os seus próprios problemas. E ela que está lá ali na base e sabe como resolver, porque aí teve que chamar quem? Teve que chamar os trabalhadores do metrô, que é contra, inclusive, a privatização, assim como a maioria dos paulistas são. Então, essa é uma questão maior do quanto a organização popular pode resolver os nossos problemas. Foda. Samara, quando a gente fala de esquerda no Brasil hoje, não sei se você concorda, tipo assim, a maioria das pessoas vai pensar Lula, PT. Esquerda é associado a isso. E aí entra um paradoxo, né, que é como é que a gente vive num país com a desigualdade social, sendo que é a esquerda que tá governando, e aí entra nessa de tipo assim, tá, mas é o capitalismo, mas é a esquerda no poder, e aí a direita vai usar isso de argumento, né, porque não, mas é a esquerda no poder. Eu queria saber, o que você pensa sobre o legado do Lula, sobre o legado do petismo? Você acha que o PT surgiu como um partido que era mais de esquerda radical e com o tempo foi se endireitando, digamos assim, que meio que agora a gente precisa dar um salto a mais? Qual que você acha que é o balanço? É um balanço positivo? Porque eu sei assim, que se a gente comparar com a história dos presidentes do Brasil que vieram antes, a gente sabe que não fica muito difícil pro Lula ser considerado um bom presidente ali. Mas tem uma questão a mais de ele ser uma figura diferente, né, no mundo inteiro, né? Não só no Brasil, mas eu queria te ouvir falar sobre o legado do petismo. Sim. O que a gente tem avaliado é que nenhum desses governos, até agora, rompeu com a lógica capitalista. Nenhum deles. Inclusive, entra nisso que a gente estava falando antes. Cria essa ideia de que isso é a esquerda e isso vai bagunçando a cabeça das pessoas, porque não rompeu com a lógica capitalista. Então, às vezes, no discurso, é um discurso de esquerda que entra nas questões morais, em questões ali que viram, de fato, as polêmicas do se é o fascismo, se não é o fascismo. Mas a luta antifascista, ela tem que ser uma luta prática. É uma luta que debate a economia. Não é o amor contra o ódio. É um debate econômico. E na questão econômica, não rompeu nada. Tendo, inclusive, o ministro do Bolsonaro, o Paulo Guedes, dizendo que era excelente o plano de governo do governo atual do PT. Então, não faz o menor... Se o Paulo Guedes... Como saber que você está errado alguma coisa, exatamente. Se o Paulo Guedes te elogiou, você fala assim, isso aqui não pode dar certo. Porque se a gente criticou e disse que era um governo fascista, que era um governo antipovo, que era um governo genocida, e que na questão econômica, que é a principal, que é inclusive o que os brasileiros querem que resolva, você tem uma política igualzinha, não faz o menor sentido. O que ele elogiou foi o arcabouço? O arcabouço fiscal. E aí, que era isso que eu ia falar agora. A gente acha que não dá para fazer um governo de conciliação entre as classes. E que acaba que o governo do PT, desde sempre, considerava que era possível conciliar as classes. Inclusive tendo como seus vices os representantes das classes ricas.
Quem deu o impeachment? Quem deu o golpe em 2016? Foi o vice da chapa deles. E aí, depois disso, nós vamos ter ministros que defenderam o impeachment e que não se arrependem disso. Tem 7 ministros no governo que defenderam o impeachment. E aquele golpe não foi só contra a Dilma. Foi um golpe contra o povo. Porque aprovou. Exato, aprovou, passou o rodo mesmo. Aprovou a reforma da Previdência, aprovou a reforma trabalhista. E foi aprovando e passou o rodo. Teto de gasto. Aí chegamos, teto de gasto. E aí, depois, agora, para poder acabar com o teto de gasto, só mudou o nome. Botou arcabouço fiscal. E aí o teto de gasto que todo mundo criticou no período do Temer, que impedia os investimentos em educação, em saúde, nas questões sociais, agora, na nova política, muda só o nome. Mudou o nome e mudou a coisa? Não mudou. Tanto que quando a gente fala, por exemplo, do aumento de 100% do salário mínimo, só não conseguimos efetivar isso porque o arcabouço fiscal coloca um limite de 2,5% no aumento do salário. Para garantir o quê? O que eles chamam de superávit primário, que é um nome lindo para economizar, para pagar o Bolsa Banqueiro, que é o sistema da dívida, que leva 42% do nosso orçamento. Então, essa lógica de achar que dá para conciliar classes inconciliáveis abre espaço, inclusive, que é o que a gente diz, a antessala do fascismo. E abre espaço para eles, inclusive, como você disse agora, usarem das nossas pautas, para dizer, das pautas de esquerda, para dizer que eles é quem vão resolver o problema do povo, sendo que eles se beneficiam com a política atual. O velho da van, né, sem nenhuma discriminação, porque é assim que ele se chama, mas o velho da van, que é oposição, ele faturou milhões de reais nesse governo agora. Então, para os empresários, para o agronegócio, para os banqueiros, tá tudo tranquilinho. Ele falou que ia virar Venezuela, né? Pois é. E ele tá lucrando muito. Então, não tem como a gente não avaliar como um governo que garantiu exatamente as mesmas condições para o nosso povo. Com ali, uma ou outra migalha que desce ali pro povo, mas o bolo tá na mesma classe. A mesma classe rica que continua levando todo o nosso dinheiro. E o Brasil é um país riquíssimo. O nosso povo podia viver muito melhor do que vive. Porque eles falam assim, mas é impossível, só dá certo isso nos outros países que são desenvolvidos, que são países ricos. Nós somos a 11ª economia do mundo. Nós, inclusive, estamos num continente em que nós temos um dos menores salários mínimos. Então, nós somos os trabalhadores mais explorados, mesmo sendo uma das maiores economias do continente. Então, não faz sentido. É uma lógica de prioridade de classe, de governar para uma classe. Então, você até tem umas migalhas para um lado, mas o bolão você mantém para o mesmo lugar. Só tem uma pergunta que eu até não tinha colocado no roteiro, mas surgiu agora com a gente falando disso. Sim. Tem alguns pré-candidatos que lançaram um manifesto de esquerda radical. Sim. 10 pontos, e aí era um plano econômico. Não sei se você chegou a dar uma olhada. Não. Não. O primeiro que eu sabia era o fim do arcabouço fiscal. Excelente. E aí revogar algumas dessas reformas também. Isso. Mas eu achei interessante a ideia de que, primeiro, a esquerda ela tem que ter um norte, porque eu sinto que para muita gente o comunismo era uma coisa meio abstrata, né? Sim. Do tipo assim, você é de esquerda radical, mas então qual que é o projeto? Exato. E a verdade é que o projeto é várias coisas, né? Sim. Tipo assim, não tem um caminho só. Mas me parece que o primeiro deles agora no Brasil que a gente tá é superar essa ideia de austeridade fiscal, né? Exato. Tipo assim, se a gente desamarrar isso, se torna possível outras coisas, mas essa não é a única. Alguns também falam da autonomia do Banco Central. Sim. Não sei se você defende isso também. Sim. Você poderia falar um pouco da importância disso? Porque eu sinto que para um público leigo de economia, a gente não entende o que é o Banco Central. Tipo assim, por que é importante autonomia, não autonomia? Porque eu sei que o jeito que funciona hoje, ele basicamente está obedecendo às ordens do mercado financeiro, né? Exatamente. Nós defendemos, inclusive, a nacionalização dos bancos. Nós defendemos que não tem que ter banco privado e que o povo não tem que ter seu dinheiro nos bancos privados, porque ele serve para o lucro dos banqueiros. Por isso não é de admirar o escândalo do Banco Master.
não foi o único, mas é um dos maiores escândalos financeiros que nós tivemos no nosso país. E aí é o nosso dinheiro que a gente coloca para esses fundos de investimento, que coloca nas poupanças para que os banqueiros lucrem. Nós defendemos a nacionalização dos bancos. O povo deve botar o seu dinheiro num banco controlado pelo governo. E o Banco Central não tem que ser esse autônomo que é indicado e depois ele faz o que ele quiser e ele defende a taxa de juros, porque é isso que você falou. Quem, na verdade, manda no nosso país são as oligarquias financeiras. Essa classe financeira que hoje junta o capital industrial com o capital bancário e são eles que determinam como vai funcionar. Inclusive porque a taxa de juros é para isso. É para manter o sistema da dívida pública. E eles vão impondo, e tem inclusive os seus representantes no parlamento, no Congresso e no Senado, para poder defender os seus interesses. Então nós defendemos, não é só não ter a autonomia do Banco Central, é nacionalizar os bancos. É que os bancos estejam no controle do governo e com controle social. Que o povo vai ter o seu dinheiro lá, então ele também tem que participar de como está sendo o debate, porque a gente já tem isso na saúde. Não funciona, era para ser deliberativo os conselhos populares da saúde, não funciona também. E deveria existir nos outros setores também, inclusive no setor financeiro. Só que aí eles dizem, não, o povo pobre não sabe pensar as questões financeiras, o povo pobre não sabe administrar um banco, e os ricos sabem, com esse escândalo de ter roubado bilhões de reais do Rio Previdência, os ricos sabem administrar? Não sabem. Eles sabem roubar o dinheiro do nosso... Inclusive porque nós defendemos o confisco dos bens de todos os corruptos. Por exemplo, o Vorcaro tá preso. Era o certo, né? Era o certo. Tá com seus bens, sua família tá rica, tá de boas. Era o mínimo Tem que que devolver tudo. Tem que devolver tudo que roubou. Porque aí o debate é não, porque ele patrocinou um filme com dinheiro privado. Não foi com dinheiro privado, foi com dinheiro da roubado. nossa avó, né? Da Exatamente. Dinheiro roubado da previdência dos outros, exatamente. Então tem que devolver, tem que confiscar os bens, as casas, os jatinhos, os aviões, tudo que ele tinha um avião para todo mundo passear por aí, pois então tem que ser confiscado. Então, e eles insistem que a gente é incapaz de pensar a política financeira, inclusive, mas quem pena com os juros altíssimos é justamente a gente. Porque a gente estava até falando do agronegócio, o agronegócio recebe empréstimos a 2%. Nós, quando o nosso cartão de crédito, se ele vencer, é 300%. Ô, Tamara, aproveitando que a gente tá nesse assunto, deixa eu te perguntar uma opinião. Quando o Lula tava lá, o banqueiro do Bolsonaro, era o Roberto Campos Neto, ele reclamava, ele falou assim, o Brasil é refém desse cara. Isso. Aí ele podia indicar o banqueiro dele, o Gabriel Galípolo. E aí o Gabriel Galípolo, que a gente achou que ia diminuir a taxa, ele continuou aumentando. Aumentou. A minha pergunta pra você é, e aí é uma coisa especulativa, talvez você não tenha certeza disso. Sim. Por que você acha que o Galípolo continuou subindo a taxa de juros? Tipo assim, é um cara que a gente achava, pelo menos, parecia ser um cara de esquerda, né? Alguns chamavam até ele de marxista, né? Por que o Gabriel Galípolo continua aumentando a taxa, na sua opinião? Porque é exatamente isso. É uma política de submissão. A gente está completamente submetido ao imperialismo, a essas oligarquias financeiras. E para garantir o lucro dessa classe muito rica do Brasil e do mundo, é necessário ter a taxa de juros alta. E ele vai pressionar os governos. E se o governo não se coloca numa posição de enfrentamento, e aí por isso que a gente estava dizendo nos nossos 4 anos do nosso primeiro governo, é de enfrentamento. Porque vai ter pressão para poder manter a taxa de juros, para poder beneficiar eles, a classe deles, os amigos deles, as famílias deles. E você tem que posicionar. Não vai. E é enfrentamento, e é luta política, é luta de classes. Então é necessário garantir, por quê? Esses investidores, eles inclusive pegam empréstimos em outros países em que a taxa de juros é pequena, como é, por exemplo, nos Estados Unidos, 4 ou 5% a taxa de juros, e investe nos títulos da dívida pública do Brasil, que tem 15% de rendimento. Então, vale muito a pena. O que a Auditoria Cidadã da Dívida tem chamado de sistema da dívida. É um sistema encadeado de coisas que eles vão tentando garantir, vão tentando aprovar, inclusive transformaram o parlamento num balcão de negócios em que o governo é o lobista e vai ali administrando e tentando garantir os interesses dessa classe lá, tem que ganhar muito dinheiro. Então,
era possível, se a gente fizesse toda essa cadeia que a gente tem proposto de enfrentamento a essa classe dominante, que a gente não tivesse essa taxa de juros. Era possível. E por isso, saiu um, e era o que a gente estava falando antes, saiu um que era para ser o de direita e entrou outro que era para ser o de esquerda, mas a política econômica é a mesma. E aí às vezes eu ficava me perguntando, será que ele tá fazendo a contragosto? Será que ele simplesmente é omisso? Mas enfim, não tem como a gente saber ao certo. Mas aproveitando que a gente tá falando de economia, uma proposta sua que ficou até, assim, deu uma viralizada nas redes, era você falando do aumento de 100% do salário mínimo. Isso. Inclusive é isso que eu uso pra falar sobre você quando eu vou... Acho que eu falei de você 2 vezes no Redcast já. Legal, Falando muito bem. falando assim, ela propõe isso daqui, gente. Isso e aí mesmo. a galera fica... Um deles falou, não foi no TubaCast. Aí o bolsonarista falou assim, mas dinheiro não nasce em árvore, parceiro. Aí eu falei, não, mas com a reforma tributária e tal, dá pra fazer. Só que Não, eu e queria... o dinheiro já existe. Ele só eu não queria quer. que você falasse isso mesmo, tipo assim, como que é possível imaginar um aumento de 100% do salário mínimo? O salário mínimo atualmente está em 1.621. Isso. Então seria, tipo assim, para mais de 3.200, 3.300 por aí. Exatamente. E aí, se você falar isso para a maioria das pessoas, todo mundo vai falar, pô, isso seria bom pra caramba, mas Com não dá para certeza. imaginar isso acontecendo na prática. Como é que você explica pra gente que isso seria possível realisticamente falando? Inclusive porque se a gente for pensar, a proposta de 100% da UP é uma proposta que difere do Diese, que diz que deveria ser mais de R$7 mil. Verdade. Então, porque o salário mínimo ele é baseado no que dá para manter uma família de 4 pessoas. Então, para você manter uma família de 4 pessoas comendo, vestindo, andando, com os preços que estão as coisas, não tem a menor condição nem com 1.600, nem com 3.200 se for uma família de 4 pessoas. E uma das coisas que a gente fala é justamente pontuando o arcabouço fiscal. Se aquele aumento real que teve nos primeiros governos petistas, inclusive, tivesse se mantido, e aí tivesse mantido aquele aumento real, hoje o salário mínimo seria exatamente de R$3.200, mais ou menos. Exatamente o 100% a mais que a gente está propondo agora. E isso não aconteceu por quê? Porque no meio disso teve um teto de gasto e tem um arcabouço fiscal que limita em 2,5% o aumento do salário mínimo. Então você tá pedindo um reajuste real, assim, né? É completamente real. E aí todo mundo fala assim, não, mas é impossível isso acontecer porque aí vai quebrar o Brasil. Uma das primeiras coisas que a gente fala, toda vez que é para melhorar a vida dos trabalhadores, o discurso é o mesmo. Vai quebrar o Brasil, não tem a menor condição de acontecer. Não, a dúvida que fica da onde que você explica o orçamento. Exato. E aí, o que eu ia te falar agora? Aí você parte do princípio de que não, agora não tem dinheiro e aí a gente vai ter que produzir dinheiro. Até pode produzir moeda, mas o dinheiro já existe e por isso ele é encadeado. Nós temos 42% do nosso orçamento que ele é destinado para o Bolsa Banqueiro. Então esse dinheiro, ele já existe. E ele é destinado para isso sagradamente e com esse dinheiro, deixando de pagar um ano só, a gente resolveria o déficit habitacional, a gente resolveria a fome no nosso país, a gente resolveria vários dos problemas sociais que nós temos, inclusive dos salários. E aí muita gente fala assim, não, mas aí as empresas, elas não iam funcionar. A nossa defesa é que as grandes empresas sejam nacionalizadas e que a gente tenha condição de controlar essas empresas. Na lógica do capitalismo não faz sentido, porque na lógica do capitalismo o nosso salário tem que ser o mais baixo possível, a nossa jornada tem que ser a maior possível, porque a gente trabalha não é para nossa sobrevivência, que está longe de ser 1.621 necessário para nossa sobrevivência, é para dar lucro a um empresário. E ele todo ano tem que lucrar mais, ele tem que garantir mais e ele tem que fazer mais do que o ano anterior. Então, se não é possível esse empresário garantir, por que não o Estado não vai administrar e contratar diretamente os trabalhadores, que é o que a gente propõe com as frentes de trabalho? Os caras vão ficar sempre usando essa desconfiança que a população tem os caras da direita, eu digo, a desconfiança que a população tem do serviço público, né? Isso. Inclusive o discurso de privatização ganha força nisso, né? Que fala assim, eu esperei muito tempo uma vez que eu fui no SUS, então... Aí a solução é privatizar o SUS? Não vai ter, entendeu? Eu sou defensora do SUS, eu trabalho no SUS, eu uso o SUS, meus filhos usam, minha família inteira. E essa é a discussão que a gente faz. O SUS poderia ser muito melhor, mas nós temos essa limitação dos gastos sociais.
O investimento no SUS deveria ser muito maior. A valorização profissional deveria ser muito melhor. Tanto que nós somos trabalhadores precarizados, atendendo trabalhadores precarizados. E então poderia ser muito melhor. Por isso a gente diz que os políticos todos deveriam usar o SUS. Para, inclusive, não é para poder dividir com a gente a desgraça. É para aumentar os investimentos no SUS e ele funcionar. Porque se a gente tivesse partido do princípio que nós só tivéssemos a saúde privada, a gente ia dizer impossível ter saúde para todo mundo, impossível ter saúde pública para todo mundo. E nós, com uma luta organizada da sociedade civil, nós conquistamos o SUS. Algumas pessoas não devem saber, porque ou são mais jovens, ou não devem lembrar, mas no Brasil, a saúde não era para todo mundo. Era só para quem trabalhava, era só para quem contribuía com o INSS, ou eram as instituições filantrópicas, da igreja e etc. E aí nós avançamos para desenvolver, com a experiência de Cuba, inclusive, que a saúde fosse universal. E ela já é para todo mundo. Não é que agora ela vai ser para todo mundo, agora ela vai ser dos políticos também. Ela já é. Tanto que quem paga plano de saúde, depois recebe um ressarcimento, porque deveria ter usado a saúde pública. Só que eles criam o quê? A lógica de sucatear a saúde pública para dizer que o melhor é privatizar. Mas o melhor é que todo mundo tem acesso. Veja como é difícil para uma mãe, por exemplo, que tem que ir cuidar da saúde do filho. Uma das nossos maiores desesperos é o nosso filho estar com febre. Você não sabe o que é, você não sabe o que fazer e não sabe se vai ser atendido a tempo. Imagina a gente não ter um serviço público para atender. Eu tenho que ter ali um valor de R$ 1.300 para pagar numa consulta, R$ 800 que seja, ou num exame. Em países, inclusive, que não há saúde pública, as pessoas pedem para não ser atendidas, para isso não virar uma conta no final do mês ou que leve a vida dela inteira para pagar. Tem um vídeo, inclusive, na internet, que é uma mulher que ela prende a perna no trem, nos Estados Unidos, e aí ela não grita por conta da perna, ela grita para não chamar a ambulância. Caralho. Ela fala, pelo amor de Deus, não chama a ambulância, porque ela vai criar uma conta. Deixa que eu resolvo. Exatamente, não chama. Ela grita desesperada, tipo, não chamem a ambulância. Que doideira, né? E hoje, todo mundo já usa o SUS. Porque é isso, é a vigilância sanitária, é a vacina, são vários tratamentos que só tem no SUS. Por quê? Porque os planos de saúde não querem fazer, porque são muito caros. E aí é o investimento público para garantir, porque o investimento público não é para gerar lucro. O do plano de saúde é. Então nós precisamos defender mais o SUS. Então quando eu fico indignado que eu não tenho meu exame, e tá correto, a minha briga não serve de nada, acabem com o SUS. Vamos brigar para ter mais investimento no SUS. O Brasil poderia investir mais em saúde. Não investe porque prioriza o pagamento das empresas, das OS, que agora estão sendo cotadas para administrar a saúde no nosso país, que são organizações sociais, que eram para ser filantrópicas, que eram para não dar lucro. Só que o que um professor lá da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, fez uma pesquisa, e ele mostra, as OS têm pegado dinheiro público e feito investimentos na Bolsa de Valores. Aí você fala, não tem como. Não tem como. Dinheiro no Banco Master. Exatamente. E aí usa o nosso dinheiro, que poderia ser investido diretamente para botar num atravessador, que são as empresas terceirizadas, para piorar o serviço, para piorar as relações de trabalho. Eu estava até numa manifestação que teve lá na Universidade de Sergipe, com os terceirizados. E a gente dizendo, por que não é contratado direto da universidade? Por que vai ter que ter um atravessador que depois não paga o salário? Estavam 3 meses com salário atrasado. E a gente dizendo, ninguém trabalha de graça não, nem relógio trabalha de graça. Aí por que os trabalhadores têm que... Não, tem que segurar. Não pode. Então, a defesa tem que ser mais saúde pública, mais educação pública, mais socialização dos meios de produção, mais socialização dos serviços. Essa é a pauta que a gente tem que levantar. Pela reforma sanitarista, de novo. Ah, verdade. Eu tava debatendo uma vez com um cara sobre... Eu acho que não faz sentido existir educação privada, né? Exato. E aí eu acho que dá, nesse caso, pra gente também estender a conversa pra saúde, porque quando existe um convênio médico, eu acho que a direita também não vai entrar nesses termos, mas
enquanto existia o poder privado, vai existir esse lobby, né? Do tipo assim, o cara ele tem um convênio para vender, então, pô, ele vai ficar ali tramando. O que eu posso fazer aqui Pra para lucrar mais. como é que eu posso atrair mais clientes? Você tem que atrair mais cliente quando as pessoas não tiverem a opção de fazer aquilo que é de graça, né? Exatamente. Agora, eu não sei se é possível a gente imaginar uma realidade que eu acho que seria o ideal, mas a gente imaginar um Brasil em que, tipo assim, não pode ter saúde privada. Você acha que é possível? É o que a gente, inclusive, defende, que a saúde não é mercadoria e não deve ser privatizada. Até porque uma parte dessa saúde privada, ela tem investimento público, como a gente está dizendo aqui. A lógica da privatização da saúde é essa. É transferência de recurso público, que não faz o menor sentido. E aí, essas empresas privadas de saúde financiam as campanhas eleitorais, ou seus donos agora, né? Porque antes eram as empresas, agora são os donos dessas empresas. Só muda o nome, né, do exatamente. doador. É dinheiro privado, né? Dinheiro privado. E aí investem nas campanhas para que eles sejam defendidos lá dentro. Então, é o lobby mesmo, para poder defender, sucatear a saúde e da educação, vai na mesma lógica, como você falou, sucatear a educação para poder as grandes empresas que vendem a saúde, que vendem a educação, lucrarem mais. Então, é possível, porque se o sistema de saúde passa a ter um investimento maior, para que eu vou fazer um plano de saúde? Então, as pessoas não teriam necessidade de ter. Eu fico imaginando de qual forma a gente conseguiria enfrentar isso. Tipo assim, dá para fazer uma legislação para proibir venda de convênio médico, será? Ou na verdade, o governo deveria fazer uma expropriação, meio que incorporar os hospitais privados para uma lógica governamental? Essa lógica de você nacionalizar os hospitais privados é uma muito boa. Mas o que a gente tem defendido é, se você consegue garantir saúde pública, gratuita, integral, em todos os níveis, naturalmente vai... você não tem necessidade de pagar. Se você, por exemplo, vai no posto de saúde e você é atendido, se você vai numa especialidade, né, num atendimento secundário que é especializado e você é atendido, você não vai procurar um serviço pago para poder fazer, porque você tem. Então, não há necessidade na sociedade de ter. Da mesma forma, se você tem universidade pública para todo mundo, qual a necessidade de ter uma universidade privada? Ela pode até existir, não precisa nem na legislação proibir, colocar isso. Mas na prática, não há necessidade. Mas sabe qual que eu acho que é o perigo de você não proibir? Mas é porque aí vai surgir alguma coisa... O capitalismo é assim, mano. Se você não mata ali na raiz, aí vai surgir algum burguês. Então vou fazer aqui uma escola só pra rico agora. E tá pode ligado? ser que eles façam. Só que é também num residual ali. E a lógica é essa, é de ir minando o capitalismo. É de ir enfraquecendo o capitalismo, para inclusive mostrar que ele não é o modelo de sociedade que a gente precisa. Justamente por isso, porque as classes dominantes agora vão estar organizadas. E elas vão tentar interferir, elas vão tentar voltar, e elas vão tentar fazer o controle. Não é um negócio pacífico e tranquilo, tipo, dê licença que agora a gente vai fazer. É de luta de classes. E a gente tem que garantir que o povo entenda a necessidade de acabar por definitivo com esse sistema. Quer dizer, esse aqui não existe mais. E todas as nossas riquezas são socializadas. Elas servem para todo mundo e não para o lucro de alguns. Essa é a lógica. Porque não é interessante para nós administrar o capitalismo. Nós não queremos administrar o capitalismo. Nós queremos outra sociedade. A nossa proposta e o nosso programa socialista é de enfraquecimento do capitalismo. E por isso o contato com o povo, ele é extremamente necessário. Porque é de avanço de consciência também. Essas medidas, e aí por isso tem que ter a participação popular, porque essas medidas elas vão aumentando a consciência do povo. De, por exemplo, por que a saúde tem que ser privatizada? E isso, no período, inclusive, saindo da ditadura militar, era a proposta contrária. Nós não queremos uma saúde privatizada, nós queremos uma saúde pública. E foi a luta da sociedade. Não foi um político que falou assim, que ideia interessante, vamos fazer. Não, foi luta para garantir. Então, é uma luta entre as classes, com certeza. Vamos entrar na questão da mulher, porque Sim. eu tenho debatido algumas vezes sobre essa questão e abordado temas de história do feminismo e a Sim. questão da misoginia no Brasil.
Eu acho que pra mim, pessoalmente... Você tá enfrentando muitos, inclusive, muitos debates desse sentido. Chega, dá um negócio, assim, né? Um desespero. Eu não consigo parar, desculpa. De fazer os debates? Não consigo parar. Mas é porque, acho que pelo fato dos meus pais serem professores também, eu tenho esse negócio de gostar de explicar pra quem... Não pra tentar convencer o adversário do debate, mas pra conversar com o público. Sim. E eu vejo que a questão da mulher no Brasil tem surgido cada vez mais, e essas figuras... Algumas mulheres políticas ou não, influencers da extrema-direita, elas trazem essa ideia de que não existe esse conceito de feminicídio, ou, enfim, se posicionam contra a pele da misoginia, e quando você vai ver o posicionamento dela, você vê mais que é por uma questão de capital político, de ganhar voto de quem acha que é mimimi, do que de fato por discutir o assunto. Eu queria te perguntar, primeiro, o que você acha dessa pele da misoginia que está surgindo, e o que você acha que a gente pode fazer para diminuir esses casos de feminicídio e de abuso sexual também no Brasil, porque são números alarmantes, e para qualquer um que se importe com o bem-estar das mulheres nesse sentido, é assustador imaginar que esse é o Brasil normal que a gente vive, né? Com a quantidade de abuso e tal. Justamente. Então, queria que você pudesse falar que propostas de curto ou médio ou longo prazo a gente poderia pensar para resolver essas questões. Perfeito. Inclusive, essa é uma pauta muito central, porque nós apresentamos, né, uma pré-candidatura feminina nesse pleito da presidência, e não só isso, dos 17 candidatos ao governo, né, das pessoas que a gente propôs para candidatos ao governo, 12 são mulheres. Então, 70% das nossas candidaturas ao governo são mulheres, justamente para enfrentar essa conjuntura, que é de um aumento da opressão, da violência e da morte das mulheres. E isso não é à toa, não é por acaso, do nada aconteceu. É numa crise sistemática que nós vivemos, inclusive do sistema capitalista, nessa fase imperialista das guerras, do belicismo, etc. E quando você tem essas crises, você precisa aumentar as opressões, porque as opressões elas servem para explorar mais. Então essas representantes que vão agora falar que as mulheres têm que voltar para casa, que as mulheres não têm que se colocar, que as mulheres não têm que ter voz, que as mulheres não têm que participar nem da vida pública, é numa lógica de submeter as mulheres. Elas sabem que as mulheres vão continuar trabalhando, mas para poder reforçar a ideia de que elas são inferiores, de que elas são submetidas a um homem, por exemplo. Por que hoje as mulheres recebem menos que os homens? Não é só porque eles não gostam das mulheres, é por uma lógica de exploração. A lógica é um salário complementar a de um homem, porque ela necessariamente tem que ter um homem. Só que nessa sociedade, nós temos as mulheres chefiando a maioria dos lares brasileiros. 52%? Exatamente. Então, se as mulheres são as chefes dos lares, são as chefes de família, por que elas ainda têm esse salário complementar? Então, nesse momento da crise que precisa explorar mais para poder lucrar mais, você tem que aumentar as opressões. Então, você tem que dizer que elas são inferiores, você tem que dizer que elas não têm que ter voz, que elas não têm que participar, que elas não devem votar, porque, inclusive, você tem parlamentares defendendo que as mulheres não votem, que você fala assim, mas qual que é a lógica disso? E eu concordo com você quando você diz que são personagens ali para defender uma ideologia, porque elas se beneficiam do feminismo, elas dizem que não, e falam, não, de jeito nenhum. Mas se não fosse as lutas das mulheres, não é só a questão do voto, do sufrágio, mas a gente não tinha direito de estudar, a gente não tinha direito ao divórcio, a gente não tinha direito a ter cartão de crédito. Porque hoje as mulheres têm cartão de crédito, inclusive essas que são representantes das classes ricas, têm seus cartões de crédito, têm suas contas de banco, tem tudo isso. As mulheres não podiam ter. Elas tinham o do homem, o do marido, e elas precisavam de um marido para poder ser uma pessoa na sociedade. E por isso era um horror você ser uma pessoa divorciada, né, na sociedade. Então, a gente não podia dirigir, a gente não podia estar na universidade, a gente não podia trabalhar até as nossas funções. Então, essas mulheres se beneficiam do feminismo, mas vão agora, por uma questão de classe, defender que as mulheres devem estar submetidas. Então, é do sistema. E por isso é o nosso enfrentamento ao sistema capitalista. Porque para o capitalismo existir
ele precisa das opressões, ele precisa da misoginia, ele precisa do machismo, do patriarcado, do racismo, ele precisa da xenofobia, ele precisa do capacitismo, ele precisa da LGBTfobia, ele precisa oprimir para explorar mais, para dizer que aqueles seres são inferiores e devem ser maltratados, e devem receber menos, e devem ter jornadas exaustivas, como a gente tem até agora, com o que a gente chama de análogo à escravidão, mas é escravidão, com mulheres, inclusive, negras, empregadas domésticas que estão sendo torturadas pelas suas patroas, que agora teve a Samara no Maranhão, né, tem o mesmo nome que o meu, sendo torturada grávida pela sua patroa. A Sônia... Sônia Maria de Jesus. Exatamente, em Santa Catarina, na casa do desembargador. Agora, recentemente, a do Ceará. Então, estão lá escravizadas pelos seus patrões que se acham no direito de bater, de violentar, de explorar aquelas mulheres. Muito na lógica ainda de entenderem as mulheres, e principalmente as mulheres negras, como serviçais, como aquelas que estão ali para servir a eles, independente de qualquer coisa. Então, esse enfrentamento ao sistema, ele é extremamente necessário. Claro que não desresponsabilizando o indivíduo que faz. E as penas, inclusive, para o feminicídio têm que ser mais pesadas. As penas para a misoginia, a gente defende a criminalização da misoginia, porque não pode punir só quando matou as mulheres. E aí o discurso de ódio, a violência, a piada, os grupos Red Pill que estão tomando e ganhando força nos cantos tudo, tem que ser criminalizado. O apologia a estupro, que inclusive pré-candidatos fazem aí, então deve ser criminalizado. E inclusive as mulheres, porque a gente tem algumas prerrogativas legais, como é a Lei Maria da Penha, mas que a maioria das mulheres às vezes nem confia muito nisso, porque coleciona um monte de BO e não dá nada. Por que não são penalizados na hora da ameaça? Porque a maioria dessas ameaças vira um fato. Ah, não, mas não pode punir porque é só uma ameaça, mas ela vira um fato. Porque, por exemplo, ao invés desse aparato repressor servir apenas para poder reprimir uma classe, não usa, por exemplo, tornozeleiras nos que estão sendo denunciados de ameaça às mulheres. E que, inclusive, criem dispositivos não igual tornozeleira nas mulheres. A gente não quer as mulheres de tornozeleira, mas dispositivos que avisem as mulheres, e isso é possível na tecnologia, avisar as mulheres se eles estão chegando perto, para que elas tenham condições, inclusive, de se defender. Porque às vezes elas estão lá na mesma casa, ou elas estão num lugar que é de acessível, o cara tá pouco se importando se tem ali uma medida protetiva e mata essas mulheres. Então tem que haver questão, e aí não dá para só fazer um pacto dos 3 poderes e não mudar nada na ação direta a esse enfrentamento, que passa no longo prazo, como a gente estava falando, que é um plano, tem o imediato, tem o plano mais para frente, da educação. E aí, esses mesmos que muitas vezes estão envolvidos com a violência às mulheres são os que defendem que não tem ideologia de gênero em casa. Muitos desses que estão envolvidos, inclusive, na violência sexual, inclusive de crianças, são os que dizem que não tem que ter ideologia de gênero na escola. É um monte de pastor. Exatamente. E aí, se é dentro das casas, inclusive, que essas crianças são violentadas, se é nesses espaços, inclusive, que são familiares, é que essas crianças e as mulheres são violentadas, como que você não vai ter nas instituições governamentais, por exemplo, essa formação? E a formação das mulheres, no sentido da defesa e de entender a violência, mas dos homens, de que não devem ser violentadores. E a gente tem uma educação ainda sexista, muito baseada nessa cultura cristã e etc., mas muito sexista do que é o papel das mulheres, de que o homem é maior que as mulheres, de que você tem que ser submissa e que você... Então, essa lógica está completamente errada e nós precisamos atuar nessa direção. A nossa pré-candidatura é para enfrentar e acabar com o feminicídio, com a violência. Eu sou do movimento de mulheres Olga Benário, que tem organizado ocupações nesses espaços que ficam aí durante anos desocupados. Essas mulheres têm organizado ocupações para virarem referência para as mulheres em situação de violência, casas de referência para as mulheres em situação de violência. Nós fizemos um apanhado no início desse ano, que essas casas, todas elas, a gente tem 17 casas funcionando, porque diferente, inclusive, das casas da mulher brasileira, que tem sido abandonada em vários estados, e às vezes é uma para um estado inteiro,
Nós temos feito várias e temos 17 funcionando, atenderam 60 mil mulheres que estavam em situação de violência, inclusive para atuar na prática, na proteção, no amparo jurídico, no amparo psicológico, no amparo, inclusive, social, de como essas mulheres saírem da situação de violência. E aí, quando a gente apresenta esses pontos do nosso programa, você resolver moradia para as pessoas é enfrentar a violência, porque grande parte dessas mulheres se mantém nas casas com seus agressores, porque não tem para onde ir. Vai para onde com os meninos? Vai fazer como? Para que elas tenham um emprego, para que elas tenham creche, porque como é que ela vai trabalhar e ter a renda e ser independente se não tem onde deixar os meninos? E aí entra nesse debate da universalização da educação, que não só é a universidade, a gente inclusive viralizou defendendo que não tenha mais o vestibular, que não tenha o Enem, mas é também na educação infantil, que não é universal. Nós, mães, que temos filhos de 0 a 3 anos, é um sofrimento para garantir creche ou para garantir vaga. E a gente fica ali pelejando porque a gente tem que se manter trabalhando, porque não dá, não é? Ah, posso ficar em casa. Não posso ficar em casa, tenho que trabalhar. Então, é universalizar a educação também numa perspectiva de dar independência a essas mulheres. Então, é no enfrentamento direto. Não dá para só dizer, ai, que horror que eles fizeram isso, e não se movimentar para poder resolver. E isso a Unidade Popular já tem feito com essas mobilizações, com as mulheres, no enfrentamento direto, que inclusive tem sido atacado pela extrema-direita em vários lugares, mas também faríamos num governo da Unidade Popular nesses 4 anos que a gente estava conversando aqui no início. Eu tenho uma sugestão para as mulheres, Samara. Por que a gente não proíbe o divórcio? Deus é mais! Baixou aqui a extrema-direita. Não, eu tava lembrando dela, porque, tipo assim, eu tô ligado também que tem uma outra parada nessas figuras, as mulheres antifeministas, que elas vão defender, essa Petra principalmente, vai defender que a mulher tem que ficar em casa, só que assim, não é ela que faz os trabalhos da casa dela, né? Exatamente. Não é aquela lá que tá lavando a louça dela. Explorando, né? Outras mulheres, inclusive. Pois inclusive impedindo que essas mulheres cuidem dos seus próprios filhos, né? Porque às vezes elas não veem nem os seus filhos crescerem, porque elas estão cuidando dos filhos dos outros. Exatamente. Então não dá. E para falar de educação, sistema educacional, qual que é o programa da UP? Porque a gente sabe que no Brasil a educação é uma grande questão. Sim. A direita vai usar o argumento de que a gente investe muito em faculdade, em ensino superior, e não investe em educação básica. Mas qual que é a proposta socialista, que eu tenho certeza que vai muito mais na raiz da questão? Exatamente. E uma delas passa por isso. Quanto do nosso orçamento é destinado para a educação? E no Brasil, o orçamento da educação é menor do que o orçamento do agronegócio. Então, se essa é a perspectiva, e a maioria dos países desenvolvidos investem 10%, 15% do seu orçamento em educação. A gente investe menos de 4% do orçamento na educação. E aí, quando a gente fala de universalizar, é nas universidades, porque inclusive não é verdade que se investe muito nas universidades no nosso país, inclusive com cortes enormes nas universidades, que tem chegado ao ponto de paralisar o funcionamento das universidades, e grande parte das universidades no nosso país são privadas e que recebem, inclusive, incentivo do governo para poder existir. Nunca é o livre mercado, né? Olha, aí você fala assim, não tem como, porque para esse povo todo existir, dizer que vai fazer os milhões e os bilhões, precisa do Estado. E depois vai falar dizer assim, não, nós não queremos Estado mínimo não queremos, mas só existe com subsídio do Estado, com isenção fiscal do Estado, com aporte. Então, não tem como fazer isso. Então, primeiro isso, é garantir que a educação seja pública, gratuita, de qualidade em todos os níveis. Inclusive do ensino infantil, aumentar o que é dado para o ensino fundamental, para o ensino médio e para o ensino superior, que deveria ser universalizado no público. E não ter mais de 80% das nossas universidades particulares. Inclusive com os trabalhadores tentando garantir as jornadas 6x1, trabalhar durante o dia, estudar de noite, fazer um monte de dívida. Teve até que ter o perdão da dívida, porque as pessoas nem conseguiriam mais pagar, porque é uma lógica capitalista de vender a educação. Veja qual o sentido. A gente diz que a educação é o futuro.
que é com a educação que a gente vai transformar a realidade. Paulo Freire ainda disse, não é a educação que muda o mundo, é a educação mudar as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Mas é o que... A educação é educação. Mas não garante, é vendido. A educação é vendida. E aí muita gente fala assim, mas é impossível. Foi a mesma coisa que disseram sobre o ensino fundamental e o médio, que não dava para ser para todo mundo. Não tem condição do Estado garantir ensino fundamental e médio para todo mundo. Não era para todo mundo. E foi na luta para que fosse para todo mundo, inclusive para a nossa classe, para a classe trabalhadora. Aumentando o investimento na educação, você pode ter, inclusive, profissionais da educação mais valorizados. Seja eles os professores, e que a gente tem dito que o piso salarial dos parlamentares deveria ser igual ao piso salarial dos professores, porque, inclusive, eles acham um absurdo o professor fazer greve, bota a sociedade toda contra os professores, mas os professores estão lá dentro da sua sala de aula com um pincel e um quadro, com 40 meninos dentro da sala, para poder resolver a educação de todo mundo. E é aquela história, todo mundo passou por um professor. Então, é uma profissão essencial para o nosso país. Então, deveria ter mais investimento e que, inclusive, a classe política tivesse o mesmo plano de carreira, porque são servidores públicos, mesmo que temporários, deveriam ter o mesmo dos professores. Aí eles, com um salário de 60 mil reais, cheio de penduricalho, de auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio paletó, dizendo que os professores têm que se virar com 2 mil reais. E nem garantindo o plano de carreira, não garantindo o piso salarial em vários lugares. Então, precisa ter. E não só os professores, como todos os outros. Inclusive, não terceirizando esses serviços também. Porque grande parte do trabalho da limpeza, às vezes até da administração das escolas, e a proposta da extrema-direita é privatizar as escolas. E tem feito vários projetos nos estados, inclusive aqui Tarcísio, mas é no Paraná, é em Minas Gerais, de privatizar as escolas. Isso é um passo atrás que nós não podemos admitir. E nós temos que ir para cima para defender que não só tenha o ensino básico como público, mas que nós avancemos para o universal, para o universitário e também para o ensino infantil. Então, essa é uma defesa primordial para o desenvolvimento do nosso país, porque é exatamente na educação que a gente vai desenvolver ciência e tecnologia. E se a gente quer industrializar um país, você precisa necessariamente investir em ciência e tecnologia. Senão você não vai conseguir fazer isso. E mais um ponto, mudando de assunto, mas meio que a gente está abarcando o Brasil como um todo aqui, né? Sim. Eu sei que um outro ponto importante pra gente, a gente já tinha citado a reforma agrária. Isso. Mas eu queria te perguntar, porque principalmente assim, quem tem vivência urbana não entende muito, talvez, o que é uma reforma agrária, a importância dela. Isso. Você podia dar dimensão pra gente da importância de uma reforma agrária? O que de efeito ela mudaria no Brasil, assim? Por que é importante fazer e por que a gente não fez ainda? Isso. Inclusive, hoje no nosso país, a terra é a propriedade privada mais sagrada que existe. E ela é concentrada na mão de pouquíssimas pessoas. Então, nós temos uma das maiores extensões de terras agricultáveis no nosso país, mas ela é apropriada por um pequeno grupo de famílias. E aí diz assim, não, mas isso foi com o suor do próprio trabalho. Eles lutaram, essa família lutou para poder ter essas propriedades de terra. Não é verdade. Essas propriedades foram arrancadas, foram roubadas dos nossos povos originários e ainda porque no campo as pequenas propriedades ainda são tomadas pelos grandes, que a gente chamava de latifundiários, mas que agora a gente chama de agronegócio. E essas grandes extensões de terra, como nós não temos uma planificação da economia e temos uma produção anárquica e está na mão dessas empresas que não necessariamente são brasileiras, eles produzem o que querem e não é para alimentar o nosso povo. Não é para garantir que o nosso povo... Nós produzimos mais boi do que gente. Os caras falam que os caras que defendem o negócio falam, não, mas bota a comida na mesa do brasileiro. E não é verdade, porque hoje 70% da alimentação dos brasileiros vem da agricultura camponesa, da agricultura familiar, e que a gente tem falado sobre ser agricultura camponesa, porque eles querem acabar com essa classe, né? A classe dos camponeses, como se eles não existissem mais. E nós temos defendido a agricultura camponesa. E é essa que tem alimentado o nosso povo. Eles querem falar que tudo é agro, né? Tudo é agro, inclusive esses menores. Só que esses não recebem subsídio.
Esses não recebem investimento, o que recebe é o agronegócio, as grandes empresas do agronegócio, que servem para exportação, não servem para alimentar o nosso povo. Eu ia dizer, nós temos mais boi que gente no Brasil. Nós comemos carne? O povo brasileiro come carne, que está chegando em alguns estados a quase R$ 45 o quilo. Nos prometeram picanha, nós não estamos comendo nem patinho. Então, não tem condição de ser assim. E fazer reforma agrária é pegar essa extensão de terra agricultável que a gente tem e destinar para essa classe camponesa, que muitas vezes saiu dos seus territórios para vir para as grandes metrópoles, as grandes capitais, para tentar trabalhar de alguma forma e que acaba trabalhando na informalidade, para que eles possam voltar para os seus territórios e que a gente tire a produção da mão do agronegócio. Porque, inclusive, é um setor estratégico que não deveria estar na mão de empresário ou, inclusive, de estrangeiros. É a nossa alimentação. Então, é garantir a soberania do nosso povo. Se a gente não tem o controle da produção, e aí você incentivar o cooperativismo na agricultura e não esse extrativismo predatório do agronegócio que vai destruindo tudo que pode, que vai desmatando, que vai, acabando com as florestas para tudo virar pasto. Porque será que é necessário a gente produzir 6 vezes mais boi do que tem de gente? Será que é necessário a gente desmatar as florestas tudo para produzir soja? Que a Cargill vai mandar para outro país e precisava até privatizar o rio para poder passar a soja que nem era nossa? Então, essa lógica de como é produzida a comida, a alimentação no nosso país tem que ser transformada. E ela começa pela reforma agrária na distribuição da terra e não mais ser uma propriedade privada e sagrada, como é no nosso país, para que, inclusive, a gente consiga desenvolver a nossa sociedade, sendo essa potência. Porque eles falam assim, não, mas se acabar com o agronegócio, aí a gente não é mais uma potência. Mas nós podemos ser a potência sem isso estar na mão do agronegócio, sem estar na mão das grandes empresas. Podia estar na mão dos trabalhadores rurais, podia estar nesse cooperativismo, inclusive controlado pelo Estado, para que fosse para as pessoas comerem e não para alguém lucrar. A reforma agrária iria ajudar a gente a baixar o preço dos alimentos? Com certeza, justamente, porque é nessa cadeia, eu ia chegar nisso, nessa cadeia nós teríamos inclusive as redes de abastecimento, os celeiros de abastecimento do governo, e se o governo tem condição de ele mesmo colocar produtos, se o agronegócio, vamos supor que ele ainda exista nesses 4 anos do nosso governo, ele quer impor um preço, ele quer colocar o preço dele, porque uma parte ainda é baseada no agronegócio, o governo bota. Então, se o arroz está R$30, o governo bota aqui e já existiu. Não é uma invenção nossa. Nós tínhamos as redes, tanto os celeiros de abastecimento, as Conabs, Mas a gente tinha também os ABCs, que eram sacolões do governo, e tinham, inclusive, supermercados do governo, que você poderia ter produtos que são de menor preço, porque não é para gerar lucro. É para poder garantir que as pessoas não passem fome. Porque eles insistem que a fome acabou no Brasil, que o Brasil saiu do mapa da fome, mas a fome não saiu do Brasil. Porque nós temos milhões de pessoas no que eles chamam agora de insegurança alimentar severa, que é fome. Que as pessoas não poderem comer as 3 refeições no dia. Que as pessoas terem que cortar itens necessários à nutrição das pessoas da lista de compra. Tem que comprar ultraprocessados. A gente também entrar nessa questão da reforma agrária em parar de usar a quantidade de agrotóxico que a gente usa. Nós tomamos 7 litros de agrotóxico todos os anos. Que delícia. E olha que beleza. Um petzão, 2 pets, não, 3 pets, mais de 3 pets. Então, é uma lógica do produtivismo para exportação. E quem não entra nisso não consegue entrar no mercado e vai vendendo sua terra, e vai perdendo sua terra, e vai entrando nisso. E acaba que os pequenos produtores não têm o mesmo investimento que tem o agronegócio. Não tem condição de garantir maquinaria, não tem nada disso. Então, o cooperativismo também entra nesse processo de que tem investimento para os camponeses, para que eles tenham condição de produzir o que o nosso país precisa. E que o excedente disso é que seja negociado, mas depois de alimentar o nosso povo. Porque não faz sentido a gente produzir com as terras que deveriam ser de todo mundo e só alguns comerem. Pra mim me parece que o argumento de que o agronegócio é a potência do Brasil cai por terra se você considerar que qualquer setor da economia que o governo injetar 500 bilhões de reais vai ser a nossa referência. Exatamente. Inclusive é isso. O agronegócio só existe porque o Estado mantém.
Porque é isso, é 512 bilhões de reais para o agronegócio, enquanto a saúde só recebe 271 bilhões, enquanto a educação só recebe 233 bilhões. Então é mais que o dobro desses setores sociais. É a junção dos dois, né? Exatamente. Falando em terra, tinha uma discussão que tava rolando muito recentemente sobre a tal das terras raras, né? Exato. Porque, para quem não sabe, alguns minerais críticos que servem para fazer imã, bateria, Isso. então carro elétrico vai depender muito, aparelhos eletrônicos vão depender muito disso. Isso. E o Brasil é um lugar que tem bastante e ainda tem muitas terras raras que nem foram exploradas ainda, Justamente. né? E aí eu vejo que boa parte da esquerda estava sugerindo a criação de como se fosse uma Petrobras, só que para explorar as terras raras, chamada Terrabras. Exato. Você apoia essa iniciativa? Nós apoiamos, inclusive, que sejam estatizadas e nacionalizadas todas as riquezas estratégicas do nosso país. E as terras raras, inclusive elas não são raras porque tem pouco, elas são raras porque é difícil a extração desses elementos, né? Chamados de terras raras, que inclusive serve para o armamento, além desses microchips e dessas coisas tecnológicas, também para a produção das armas. E por isso, nesse momento das guerras e do processo bélico do capitalismo, é tão importante as terras raras, e há todo mundo num desespero para poder conseguir as terras raras, e é inadmissível que a gente tenha candidatos a presidente que vão negociar as terras raras com empresas estrangeiras, como é o dos Estados Unidos, e aí um vai lá dizer, não se preocupe, vou dar as terras raras. Aí o outro já fala assim, não, eu vendo para você já, lá em Goiás, tá tudo certo. O outro faz reunião a portas fechadas, dizendo que rolou clima e que tá tudo certo, e que agora que não sabe mais o que faz, porque antes a relação era boa, agora já não é mais. Não pode a gente fazer essa negociação com as riquezas estratégicas do nosso país. Então nem é só Terrabras, são todas. E não só nacionalizar essas riquezas, como reestatizar essas outras. A Petrobras, a Vale, porque entra nessa lógica da privatização da vida, da privatização das riquezas, da privatização dos recursos naturais do nosso país. Nenhum deles deve ser privatizado, nenhum. E não pode também dizer que vai criar a Terrabras para preparar o terreno para poder fazer leilão, para fazer concessão, para poder vender. Depois começa a privatizar. Exatamente. Para poder pagar só, receber os royalties do negócio, e aí recebe uma taxa para eles poderem destruir o nosso meio ambiente, que é o que eles estão fazendo em Minas Gerais, que é o que eles estão fazendo no Pará, destruindo os territórios. Então, e a gente tem dito isso, o plano é justamente nesse sentido. Será que nós precisamos realmente fazer a extração dessas terras raras todas? É para quê? Será que nós realmente precisamos disso? Ou será que nós podemos extrair menos? Ou podemos criar outras tecnologias que não destruam o meio ambiente? E ter essa vida, esse extrativismo sustentável com o meio ambiente para que seja compatível com a vida. E os movimentos indígenas, os movimentos ribeirinhos e quilombolas têm dado várias estratégias de como você viver de maneira sustentável com o meio ambiente. Só que isso é ignorado, tipo, não serve. Que esses aí são conhecimentos populares que a gente não quer nem saber. Então, e eles são os defensores, né? Estão ali na luta contra os megaprojetos, contra a extração de petróleo na Amazônia. Estão ali nessa luta, inclusive uma luta violentíssima, né? Porque a violência no campo é cada vez maior e nesses espaços das reservas, das demarcações também. Então, que além da reforma agrária, ainda tem o debate da demarcação das terras indígenas e quilombolas. Então, nesse plano é isso. Precisamos mesmo acabar com o meio ambiente para poder produzir. Essa produção é para quem? Quem ganha com essa produção? Quem ganha com essa produtividade? Então, é nacionalizar todas as riquezas do nosso país. Excelente. Para a gente se encaminhar para o final, primeiro, muito obrigado, Samara, por ter vindo Obrigada aqui, a você. por ser uma pessoa acessível. Apesar do trabalho, apesar da correria, eu sou um artista, então eu queria encerrar pedindo para você indicar pra gente um livro e um filme, porque o que uma socialista do Brasil no século XXI consome? Exatamente. Quais são as referências culturais de Samara Marques? Legal demais. Um filme que eu vou indicar, todo mundo tem que ler, mas tem que preparar o lencinho, que é A Melhor Mãe do Mundo. Filme? É, um filme. A Melhor Mãe é um filme brasileiro. Deixa eu pesquisar aqui. Inclusive da mesma diretora que fez A Que Horas Ela Volta. Ana Mulaert. Exatamente.
Então é um filme lindo que fala, inclusive, da luta das mães, das mulheres trabalhadoras, da violência contra as mulheres, inclusive, como enfrentar a violência. Tem muito a ver com o que a gente debateu aqui, de quais são as formas de... Tá na Netflix. Olha aí, aproveita. Quem tiver, vale muito a pena. Mas é também, assim, de ir lá no coração. Dói. E ela é uma mãe, gosto de drama. Uma mãe de 2 filhos. É exatamente a minha realidade. Sou uma mãe negra da periferia. Então, assim, é muito lindo e vale muito a pena todo mundo ler. Nessa ideia do quanto é importante as mulheres trabalhadoras estarem nos espaços de poder e de decisão desse país. Porque elas seguram esse peso que tá nesse filme, vale muito a pena ler. E do livro, eu tenho vários, inclusive nas outras entrevistas, alguns. Eu amo quando fazem isso, que pedem essas indicações que a gente pode falar, né? 2 coisas legais para as pessoas conhecerem. Mas o livro que eu terminei agora, essa semana, que é A Esperança Nasce na Avenida 7. É de um companheiro nosso da Unidade Popular. Então é uma produção bem popular mesmo, das mídias alternativas, do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas. Ele é o nosso pré-candidato ao Senado na Bahia, que é Gregório Gould, vale muito a pena. Fala sobre a vida do povo trabalhador, do que é uma ocupação. Então quem tem curiosidade de saber o que é uma ocupação urbana, vale muito a pena ler esse livro. É de uma sensibilidade enorme. Eu tô dando só agora os que é de emocionar mesmo, é para ler com lencinho também, mas vale muito a pena, de uma sensibilidade incrível e todo mundo deveria conhecer a luta do MLB, a luta das famílias na defesa da moradia. Então é muito legal, assim, bem legal. A Avenida Nasce na Avenida 7. Maravilha. Muito obrigado pelas indicações. Se você ainda não segue a Samara nas redes sociais, Isso a gente vai deixar o arroba aí na tela. Isso. Se você quiser apoiar esse canal aqui, também tem o link do Apoia-se embaixo. Isso. Cupom Abner nas roupas da Comune Store. Se você quiser falar com o Vila Sônia Comedy Club para gravar nesse estúdio, o arroba é esse. Quer falar mais alguma coisa? Quero. Só aproveitando, então, os merchans, mas também nós estamos com a nossa vaquinha aberta. Verdade. Nós não temos fundo partidário, nós estamos só com as migalhas do fundo eleitoral. Então, quem puder contribuir com qualquer valor vai nos ajudar, porque estamos nos corre para poder garantir nessa desigualdade que é o processo eleitoral. E uma coisa muito importante, quem quiser se filiar à Unidade Popular, procura a gente nesses canais aqui nas redes digitais, no site da Unidade Popular ou nas ruas, porque estamos montando as banquinhas, apresentando o programa da Unidade Popular e filiando as pessoas. Só agora em junho nós filiamos mais de 1.400 pessoas. Então, assim, o nosso exército está crescendo. A Unidade Popular... aí, viu? Que nem o BTS. A Unidade Popular está avançando e nós vamos construir o poder popular e o socialismo no nosso país. Vamos junto. Boa.